E aí pessoas, bom, os comparativos voltaram. Dessa vez eu tenho aqui o Ryzen 5 3600 contra o Ryzen 7 2700. O Ryzen 7 é esse que está sendo bem procurado no AliExpress, tá na faixa lá dos R$800. E eu sei que nem todo mundo pode pagar, mas quem está querendo pegar um desse aqui está em dúvida, né? Ah, devo pegar ele ou devo segurar um pouco e pegar o 3600? 3600 que foi o que eu peguei, né? Então esse comparativo é para você que está nessa dúvida aí. E na verdade esse aqui não é um Ryzen 7 2700, porque o que eu peguei emprestado de um inscrito só para testes. Eu fiz as gravações, mas já devolvi. Então isso aqui é só para efeitos de vídeo mesmo. Eu fiz testes tanto fora de jogos, tá? Mas foram poucos programas e dentro de jogos no médio ou baixo e também no máximo, tá? Então vai ter teste dos dois tipos, assim também como eu fiz aquele teste do 2678 versão 3, para ficar simulando ali uma placa de vídeo mais forte, porque atualmente eu tenho um RTX 2060, que às vezes vai ser realmente o limitante, ainda mais para esses dois processadores. A placa-mãe que eu testei foi essa aqui, ó, B450 Steel Legend, que é a mesma que está aqui, né? Ela está aqui, por isso que eu não tirei. O cooler é o Gamax 400. As memórias RAM eu testei dois pentes de 8 GB da Asgard-Lock 3200 MHz, somente 16 GB, tá? Outro teste que eu fiz foi com 32, esse somente com 16, porque processadores Ryzen tem alguns problemas nas primeiras gerações ou segunda geração com algumas memórias. Então eu tinha testado antes com a Cryzer e a Cryzer subiu a 3200, mas não consegui subir ela no 2700, por isso que eu tirei e acabei refazendo outros testes. Então vou ficar um pouco bagunçado até chegar minhas memórias de 16 GB, espero que cheguem ainda esse mês. Enfim, vamos aos testes, e se você gosta desse tipo de teste, não conhece o canal ainda, se inscreva aí que eu vou fazer mais testes, tá? Pretendo fazer mais testes, fica tranquilo que vai ter vários tipos de processador, não esses caros, mas também mais baratos. Também deixe seu like e comente, porque isso também me ajuda, né, a fazer mais vídeos, a eu ficar mais animado para fazer mais vídeos, porque esse aqui é um teste realmente um pouco chatinho de se fazer, tá certo? Então vamos agora ao comparativo. Como sempre, benchmark sintético no CPU-Z, o Ryzen 7 2700 fez 4.300 pontos no multithread, já o Ryzen 5 3600 fez quase 4.000 pontos no multithread. Vantagem para o Ryzen 7 2700, afinal ele tem mais núcleos e threads, e isso faz uma diferença no multitask. No single thread ele faz 400 pontos, enquanto o Ryzen 5 3600 492, quase 500. Isso aqui se deve ao fato do Ryzen 5 3600 ter um clock base mais alto e chegar com o Turbo Boost a quase 4.2 GHz, então faz realmente diferença. Já em programas eu fiz teste em apenas dois, um deles foi o Blender, na Classroom. Aqui o Ryzen 7 2700 demorou 11 minutos e 26 segundos e o Ryzen 5 3600 11 minutos e 35 segundos, ou seja, ficou bem próximo, né? Eu também fiz um teste com o Ryzen 7 2700 overclockado a 4 GHz e ele terminou 1 minuto e 10 segundos à frente da versão dele em estoque, o que é bem interessante, né? Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso no final do vídeo. No Adobe Premiere Pro CC, o Ryzen 7 2700 demorou 6 minutos e 26 segundos para fazer uma conversão, o Ryzen 5 3600 6 minutos e 31 segundos e o Ryzen 7 2700 overclockado a 4 GHz 6 minutos e 3 segundos, ou seja, ficou bem pequena a diferença entre as três variantes, e acredito que seja mais uma questão de otimização do Premiere, que não se importa tanto com os núcleos e threads assim. Começando os jogos, então, primeiramente com o nosso Shadow of Tomb Raider, eu coloquei em Full HD com tudo no máximo, tá? Tá realmente no máximo aqui. Aqui você vai ver que tem uma pouca diferença, afinal acaba puxando mais da placa de vídeo, enquanto o Ryzen 7 2700 fez uma média de 88 FPS, o Ryzen 5 3600 fez uma média de 93 FPS. Ainda assim, teve uma vantagem, né, bacana para o Ryzen 5 3600, mas é claro, a placa de vídeo está limitando. Já o Shadow of Tomb Raider com as configurações no médio,
Ou seja, estou aqui simulando uma placa de vídeo um pouco mais forte. É claro que você não pode falar que vai ser realmente essa mesma diferença ao colocar, por exemplo, uma 2080 Super, alguma coisa assim, mas dá uma simulada para vocês terem uma noção. Já nesse teste aqui, o Ryzen 7 2700 fez uma média de 97 FPS e o Ryzen 5 3600 uma média de 106 FPS. Então aqui a vantagem aumentou para o Ryzen 5 3600, né? Isso teoricamente significa que o Ryzen 5 3600 consegue segurar os frames gerados por uma placa de vídeo mais forte do que o 2700 consegue nesse jogo. Já o próximo jogo é o Horizon Zero Dawn, primeiramente no Ultra, né, que é a qualidade suprema. E aqui eu obtive uma distância um pouco menor até do que no Shadow of Tomb Raider. Enquanto o Ryzen 7 2700 fez uma média de 71 FPS, o Ryzen 5 3600 fez uma média de 74 FPS. Vocês vão ver que o uso da RTX está maior para o lado do Ryzen 5 3600, né? Enquanto fica 99%, o Ryzen 7 2700 às vezes fica com 89, 90, né? Às vezes vai para 99 mesmo, mas nem sempre, né? Ou seja, alguma outra vez ele vai dar uma deslizada, mas ainda assim ficou com média muito boa. Já o Horizon Zero Dawn em priorizar o desempenho, ou seja, isso é no baixo, aqui a gente não tem na verdade uma diferença tão grande, né? Se você for pegar ali a porcentagem, não muda muito então. Enquanto o Ryzen 7 2700 faz uma média de 118 FPS, o Ryzen 5 3600 faz uma média de 122 FPS. A diferença acaba ficando quase a mesma se for levar em relação ali ao gráfico no Ultra, né? Então esse aqui é um jogo, acredito que é bem otimizado para esses processadores. É claro, o Ryzen 5 3600 leva a sua vantagem por causa do IPC dele e do clock. Próximo jogo é o Assassin's Creed Odyssey, primeiramente não muito alto, não está no máximo, mas como vocês já sabem, né, eu sempre digo, o máximo é um pouco bugado, então eu coloco ali no muito alto, que é um atrás do máximo. Aqui vocês vão ver novamente um resultado parecido entre os dois processadores. E o uso da placa de vídeo também fica bem semelhante. Ambos não usam 99% da placa de vídeo, pelo menos nesses resultados que eu obtive aqui. O Ryzen 7 2700 fica com uma média de 70 FPS e o Ryzen 5 3600 com a média de 72 FPS. Bem perto mesmo, né? Já o Assassin's Creed Odyssey com tudo no baixo mesmo, a gente vê uma diferença maior entre os processadores. Essa aqui realmente já foi uma diferença. Então aqui eu posso analisar que o Ryzen 5 3600 consegue segurar uma placa um pouco mais forte, enquanto o Ryzen 7 2700 vai ficar um pouco para trás em relação a ele, né? Ele faz uma média de 98 FPS e o Ryzen 5 3600 faz uma média de 106 FPS, quase aí 10% de diferença entre eles, mais ou menos isso, né? Então aqui já foi uma boa diferença. O próximo jogo é o Forza Horizon 4. Primeiramente eu coloquei ele no Ultra, como sempre, em Full HD. E esse jogo aqui, geralmente, ele dá uma boa diferença por conta mesmo de processador com IPC maior e também com clocks mais altos. Vocês vão ver ali que a frequência do Ryzen 5 3600 fica com 4.25, 4.50 e do Ryzen 7 2700 fica 3.4. Isso aqui realmente faz uma diferença nesse jogo. Então o Ryzen 7 2700 faz uma média de 115 FPS e o Ryzen 5 3600 faz uma média de 126 FPS no Ultra, levando a placa de vídeo praticamente a 100% o Ryzen 5 3600. Já no médio, novamente, né, simulando uma placa de vídeo mais forte, por exemplo, uma 2070 Super, uma 2080 ou uma 3070, as próximas que vão sair, a gente vê que a diferença está ficando maior ainda nesse jogo aqui. Então realmente tem alguns jogos onde você vai ver que uma diferença bem maior entre esses processadores, mesmo que eles sejam parecidos em vários games, um ou outro é certeza que você vai ver a diferença. Então aqui no médio, o Ryzen 7 2700 faz uma média de 124 FPS e o Ryzen 5 3600 faz a média de 149 FPS.
Próximo jogo, Far Cry no Doll no Ultra. E aqui a diferença foi boa até, acho que foi maior do que a diferença do Assassin's Creed Odyssey. Então ele também é um jogo que vai levar mais em consideração também a frequência do nosso Ryzen 5 3600, né? Enquanto o Ryzen 7 2700 faz a média de 73 FPS, o Ryzen 5 3600 faz a média de 78 FPS. A diferença é pouca? É, mas você já vê que tem uma diferençazinha, e isso em jogos competitivos vai se mostrar maior, né? Quando você coloca as qualidades gráficas no baixo, quem preferir jogo competitivo já está vendo ali quem vai ganhar. Já o Far Cry no Doll no baixo, está no baixo mesmo aqui, naquele esqueminha que vocês estão sabendo, né? De simular uma placa de vídeo mais forte. Aqui foi um resultado muito estranho mesmo, não entendi direito, mas o Ryzen 7 2700 ficou com a média de 101 FPS, enquanto o Ryzen 5 3600 ficou com a média de 98 FPS. Então, de alguma forma, o Ryzen 7 2700 em estoque acabou ganhando. Eu acho que foi um resultado bem estranho, mas tá aí o resultado para vocês. O próximo jogo, Red Dead Redemption 2. Esse aqui ele é parecido com Horizon Zero Dawn porque são jogos GPU bound, ou seja, ele vai pedir mais da sua placa de vídeo do que seu processador. E vocês veem isso pela média. No alto aqui, o Ryzen 7 2700 faz a média de 76 FPS e o Ryzen 5 3600 faz a média também de 76 FPS. E geralmente o Red Dead tende a priorizar ali, ficar melhor no caso, em processadores Intel, tá? Então se você tivesse com Intel equivalente ou até um pouco mais fraco, ainda assim ele provavelmente se sairia melhor nesse jogo aqui. Já no Red Dead Redemption, com as configurações no baixo, né, já fica bem bonitinho, mas você já vê que tem uma diferença, né, na qualidade gráfica. Eu realmente baixei até a textura para tentar gerar mais quadros ainda nesse jogo aqui, e o que deu certo, né? Eu consegui obter uma diferença maior entre os processadores, diferença que eu não havia visto na qualidade gráfica alta. Então, enquanto o Ryzen 7 2700 fez uma média de 110 FPS, o Ryzen 5 3600 faz a média de 117 FPS. Isso eu acho que é uma boa média, né? É um pouco bugado esse benchmark sintético do Red Dead, mas é o que há para hoje, né? Eu acho que realmente não mudaria muito, mesmo se não fosse tão bugado assim. Então aqui o Ryzen 5 3600 levou vantagem, provavelmente por causa do clock ou IPC. E tá aí para vocês também na tela agora o resultado dos processadores e o resultado do Ryzen 7 2700 overclockado a basicamente o mesmo clock que está o Ryzen 5 3600, né? Enquanto o Ryzen 5 em estoque ficou lá 4 GHz, né? O Ryzen 7 2700 eu também overclockei a 4.0 GHz. E no Red Dead ficou idêntico, no Horizon ele abaixou a diferença, no Far Cry no Dawn a diferença também diminuiu bastante. No Shadow of Tomb Raider também já ficou mais parelho. Já no Assassin's Creed não obteve diferença, o overclock. E no Forza Horizon eu consegui um pouquinho a mais de frames, mas ainda assim ficou uma boa diferença para o Ryzen 5 3600. Já nas qualidades gráficas baixas, eu não vi diferença no Red Dead Redemption. No Horizon Zero Dawn também não vi muita diferença. E aqui vocês veem que no Far Cry ele ficou abaixo do Ryzen 5 3600. Então eu acho mesmo que o resultado em estoque do 2700 não ficou muito preciso assim, por motivo qualquer que eu não sei falar para vocês. No Shadow of Tomb Raider também não fez muita diferença, o overclock com as qualidades gráficas no baixo. No Assassin's Creed Odyssey aí já fez mais diferença, olha só, que estranho, mas fez diferença, né? Ficou com a diferença de 5 FPS. E no Forza Horizon também deu uma vidazinha para o Ryzen 7 2700, mas ainda assim ficou bem abaixo do Ryzen 5 3600. Isso, esse foi o teste. Eu achei pouca diferença entre os dois processadores na realidade, né? Se você for parar para ver, a diferença não foi tão grande, exceto em alguns jogos que pedem um processador com instruções por ciclo maior. Aí o Ryzen 3600 vai fazer mais vantagem mesmo,
mas na maior parte dos jogos, dependendo da sua placa de vídeo, da sua resolução, como que você quer jogar, o Ryzen 7 2700 fica bem próximo ao Ryzen 5 3600, o que torna uma boa pedida, já que ele fica lá 300, 400 reais mais barato. No multitarefas ainda leva uma vantagem, dependendo da situação, tá? Em programas da Adobe eu vejo que os dois vão ficar bem parecidos, considerando a versão estoque dos dois, mas dependendo do que você trabalhar, né? Não sei que tipo de trabalho você quer fazer nele, o Ryzen 7 2700 também vai ser melhor que o Ryzen 5 3600. Então eu acho que é uma boa pedida o 2700, não achei que ia ser tão bom, mas realmente gostei do desempenho dele. Agora lembrando que, embora eu não tenha mostrado o teste para vocês, o Ryzen 7 2700 ele consome mais. Em situações mais críticas, por exemplo em overclock, ele pega até 110, 115 watts, enquanto o Ryzen 5 3600 pega uns 85, 90 watts. Fica aí para vocês também pensarem nisso. Já em relação à temperatura, o Ryzen 5 3600 acaba sendo um pouco mais quente, não sei porquê, mas fica lá em torno de 4 a 5 graus mais quente. Isso testando com o Gamax 400. E é isso o teste de hoje, espero que vocês tenham gostado, deixe o like, compartilhe, se inscreva e eu vou fazer mais comparativos, acho que semana que vem, ou talvez ainda saia um comparativo essa semana, não sei, tenho que ver. Vou ver aí o que vocês preferem, né? Porque está um pouco confuso ainda em relação das memórias RAM, porque nem sempre vai funcionar. Isso está me atrapalhando um pouco. Mas eu vou ficando por aqui hoje e a gente se vê na próxima, tá? Valeu, falou e tchau!